CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de bebidas alcoólicas. Eu converso com Cristiane Foja. Ela é presidente executiva da ABRABE, a Associação Brasileira de Bebidas, uma instituição que reúne todas as categorias de bebidas alcoólicas e representa fabricantes e importadores no país. Cristiane, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? O prazer é todo meu. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Cris, explica pra gente o tamanho da ABRABE. Dimensiona essa instituição. Quantos associados vocês têm? Rosana, a Abrab é uma entidade setorial de bebidas alcoólicas, já atuante no Brasil há 47 anos, bastante sólida, congrega 35 empresas de bebidas alcoólicas em todas as categorias, destilados, cervejas, vinhos e cachaças. É uma entidade que já está operando no Brasil há 47 anos, mas suas associadas são ainda mais antigas, né? Metade delas tem mais de 50 anos de atuação, né, de comercialização de bebidas alcoólicas no Brasil. Algumas são até centenárias, né? Então, se você olhar as marcas que estão na Abrab, as empresas, quem está acostumado, né, com esse mercado e no Brasil consegue identificar todas elas. É uma entidade bastante tradicional. E juntas, né, elas conseguem representar 34% de todo o volume de bebidas alcoólicas comercializado no Brasil. Em valor também, elas representam uma fatia importante, né? Ao todo, elas faturam 32,2 bilhões de reais e cresceram. Dos últimos 2 anos, foi observado um crescimento em valor de 38% e também em volume, de 12%. É uma entidade bastante representativa e sólida no setor de bebidas alcoólicas no país. Agora, você citou para mim um portfólio bem variado com relação às categorias, né? Cachaça, vinho, destilado, cerveja. Qual dessas é a que representa o carro-chefe do setor? Todas elas, pelo menos no universo Abrab, né, têm uma representatividade significativa. A Abrab é uma entidade bem diversificada, ela tem um pouquinho de cada categoria, né, a representatividade é equilibrada. Mas a gente sabe que o setor de bebidas alcoólicas no Brasil, 90% do volume, né, de bebidas alcoólicas é representado pelas cervejas. Uhum. Então é a categoria, não na Abrab, eu falo do Brasil, mas é a mais representativa do setor. Até por causa do nosso clima, né, Cris? O Brasil é um país tropical, então me parece que na Europa, por exemplo, é mais comum você ter destilados. Aqui no país justifica até a cerveja como carro-chefe aí do setor. Tem países da Europa que têm também uma afinidade, né, com a cerveja, mas, enfim, pela história do Brasil, a gente vê que a cerveja se adaptou muito à vida do brasileiro, mas a gente tem uma bebida muito tradicional, que é a cachaça, a bebida brasileira, né, que representa o país da porta para fora, mas esse movimento de nacionalização, né, vem crescendo em todas as categorias. A gente tem dentro da Brab gin, que é premiado fora do país, é exportado para diversos países, vende na Europa, enfim, é um orgulho a gente ter hoje uma produção fora os espumantes, né, os vinhos brasileiros. Então, hoje a gente pode dizer que tem uma representatividade muito interessante de todas as categorias dentro e fora do país. Mas ainda assim, em volume, né, em volume de vendas, nos litros, a cerveja ainda ganha. Vocês recentemente lançaram o primeiro relatório de sustentabilidade da Abrabe, né? Uma ferramenta de medição e planejamento. Por que vocês sentiram necessidade de fazer isso nesse momento? A Brab já vem se movimentando em bloco para diversos assuntos, né? Não só dentro da Brab com essas 35 empresas, mas a gente tem esse hábito de buscar conexões para tentar transformar a realidade. Nós temos projetos com outras entidades setoriais, projetos muito efetivos.
Então, a gente realmente acredita que essa movimentação em bloco, ela funciona. Na sustentabilidade não é diferente. Nós medimos o setor, diagnosticamos em 2019 dos aspectos econômicos, né? Mas nunca tínhamos medido sustentabilidade, não juntas, né? Cada uma delas tem as suas ações, tem seus relatórios, umas estão mais adiantadas que as outras, mas juntar 35 empresas e medir, né? Levantar os indicadores do bloco em conjunto, identificar qual é o caminho comum, qual é a pauta comum, é um avanço e é uma medida, né? Uma tomada de decisão para que as coisas caminhem de uma forma mais harmônica, estruturada e todas pela mesma rota, né? Então, foi uma decisão do grupo, né, das empresas, para que umas inspirem umas às outras, para que aquelas que estejam um pouquinho mais atrás possam observar as que estão mais adiantadas e assim o bloco vai evoluindo com mais efetividade, né, com mais eficácia. E quais foram os caminhos eleitos para que todas possam seguir rumo à mesma direção? Nós tínhamos muitas opções, né, dentre as vertentes da sustentabilidade e as iniciativas, mas nós tínhamos que escolher aquilo que é comum entre as 35 empresas, considerando que a voz é única, né, e é uma voz setorial. Então, nós começamos pela questão da gestão ESG, que é algo muito importante nessa rota, né, para você chegar a transformar, você precisa medir, como eu falei, e precisa planejar. Então, a gestão ESG é algo que vem para a pauta, né, como item número 1. Depois, a gente tem um assunto, um tema que é comum a todas as empresas, super importante. A sociedade requisita, né, a sociedade espera algo nesse sentido, que são as embalagens, né, a gestão das embalagens, de descarte de embalagens, os resíduos sólidos em geral, porque nós temos um parque fabril interessante na Braba, então eu estou falando dos resíduos de linha de produção, das operações fabris, né? Consumo de água, sem dúvida nenhuma, porque bebida alcoólica, a gente está falando de água, tem os vasilhames, tem toda a operação de higienização, então na linha de produção a água é muito presente e ela tem que ser considerada. Clima e energia, porque não poderia ser diferente, emissões, né, mudanças climáticas, isso está na pauta de qualquer sociedade, não vou dizer nem qualquer empresa e nem setor, eu vou dizer qualquer cultura, qualquer sociedade. Consumo responsável, evidentemente, eu diria que essa é a nossa pauta sustentável, né? Pensando na sustentabilidade do setor, né? Como que a gente continua operando de uma forma harmônica com a sociedade, dando e recebendo ao mesmo tempo. O consumo responsável é a senha, né? Então, a gente precisa tratar, entender e prezar pelo consumo responsável se esse negócio quiser continuar de pé. E diversidade de gênero. Nós tínhamos que focar em algum aspecto que a gente pudesse trabalhar num curto espaço de tempo, então nós optamos por escolher a rota que a gente tem maior influência. Depois eu posso te explicar melhor por que, né, diversidade de gênero, mas foi o que a gente colocou entre os principais temas. Então, eu estou falando de 7 temas, são aqueles que fazem a rota por onde a Abrab, o setor de bebidas alcoólicas reunido na Abrab, vai caminhar. Um número emblemático, Pois 7, estou né? falando para você e pensando isso aqui comigo. Não Então, tinha dentre prestado. estes 7 temas eleitos, você ficou surpresa com os resultados que você encontrou na medição dessas metas e das iniciativas? Sim, nós não tínhamos nenhuma pretensão de atingir o topo na primeira medição, né? É um início, é um ponto de partida. A gente apostou muito mais na atitude de medir e se abrir, né? E abrir os números e lançar isso num relatório de sustentabilidade, porque na hora que você coloca por escrito e apresenta para a sociedade, não deixa de ser um compromisso, né? Não deixa de ser uma postura positiva e, de certa forma, um compromisso. Então, essa atitude já é um avanço e é um começo. Então, a gente não tinha a pretensão de entregar números batendo no teto. Por outro lado,
a gente observa que tem muitas coisas positivas que mostram que o setor está caminhando na direção certa e está num bom momento, eu diria assim. Mas a gente consegue identificar dentro da Abrab empresas que estão mais adiantadas, empresas que estão menos adiantadas, alguns temas, todas estão muito adiantadas, perto de outros setores, outras entidades naquele tema, e a gente acaba puxando, né, acaba servindo de referência, e outras não, que outros temas a gente ainda precisa se organizar melhor. Então, medir e colocar isso num relatório foi um ponto de partida para que agora a gente sente na Abrab e entenda como é que a gente vai começar a transformar a realidade. Mas foram números bastante interessantes. A gente percebeu que cerca de 60%, né, já é mais que a metade, tem a sustentabilidade, a gestão da sustentabilidade estruturada dentro das empresas, né? Muitas têm práticas, né? Todas têm práticas, iniciativas, fazem alguma coisa, mas você ter isso bem estruturado dentro da empresa já é um passo a mais, né? Já é um passo que requer investimentos, enfim. E mais de 50%, né, 60% já estão nessa fase. E na questão do gestão de resíduos, por exemplo, que é algo muito importante, essencial para o setor, né? A forma como vocês lidam com as embalagens, como é que estão os índices? Bom, como você mesmo disse, né, começou pelas embalagens, esse é o item mais relevante, né, do setor de bebidas alcoólicas no tema sustentabilidade. E, no geral, resíduos sólidos, 69% das empresas têm iniciativas, né, cuidam do tema, e nas diversas frentes, não só a reciclagem, a gente tem reutilização, compostagem, reprocessamento, recuperação energética, o reuso dentro da linha de produção, tá? Falando de água, por exemplo, o reuso de água, né, na higienização dos vasilhames, com metas, a meta chegando até 60%, por exemplo, e temos também o reuso das garrafas de vidro, né, os retornáveis. Então, a gente tem essa questão do resíduos sólidos muito bem estruturada em todas as frentes possíveis nas operações Fabris, né? Mas eu destacaria é, a reciclagem de embalagens, que isso é um compromisso e é aonde a Abrab se destaca. E ela pode inspirar não só outras entidades, mas também políticas públicas, e a gente tem caminhado por essa rota também. Analisando especificamente embalagens. O vidro a gente sabe que é uma parte crucial da cadeia produtiva de bebidas. Então eu te pergunto como é que o setor está lidando com o potencial de reuso e de reciclagem do vidro. A gente sabe que tem um índice positivo no Brasil, mas pode melhorar ainda mais. Isso, a gente tem um índice genérico, né, colocado pela indústria de vidro, cerca de 40% de todo o vidro, sem distinção de produto, né, é reciclado no país, é menos que 50%. Quando você olha para o setor de bebidas alcoólicas reunido na Abrab, porque depende, né? Depende da categoria, depende do tipo de bebida e do envasamento. Mas olhando o mix de empresas e produtos da Abrab, a gente tem cerca de 73% de embalagens de vidro reunidas na Abrab, né? É um índice muito importante. Foi por essa razão que nós nos reunimos em 2019 e tomamos também uma decisão importante. Naquela época, a gente tomou a decisão de definir os direcionadores estratégicos da entidade e do setor, e um deles é a sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade, nós observamos esse número e pensamos, bom, algo específico deve ser feito para o vidro, e fizemos. Nós adotamos um programa muito bom, que antes era de apenas 4 empresas, focado no vidro, que já era sólido, já operava há 9 anos, que é o Glass is Good. O Glass is Good é um programa que observa a logística reversa do vidro, da garrafa de vidro, com um olhar focado no objetivo final, que é a reciclagem. Enquanto a garrafa não for reciclada, o ciclo não se dá por fechado. Então, não é diferente das outras embalagens, que a gente lida com cooperativas, e a gente também tem esse programa dentro da Abrab, que chama Ecogesto, que tem mais uma pegada mais social, né?
A gente tem isso, todas as embalagens, e aí a gente estrutura a cooperativa. Então, a gente entrega ali e dali para frente, a cooperativa fica responsável a dar o destino, a reciclagem e tudo mais. O Glass, não. O ciclo do Glass, a gente acompanha ele inteirinho, ajuda até mesmo as cooperativas a estruturarem o último elo da cadeia, que é a negociação de venda do caco para o fabricante de garrafas de vidro, na certeza de que esse caco vai ser recepcionado pela indústria de vidro e vai se transformar numa nova garrafa. Por quê? Porque a cadeia do vidro tem seus próprios desafios, ela é peculiar. Então, se a gente não olhar para ela dessa forma, com uma lupa, entendendo que ela precisa ser cuidada do início até o final, para que o caco circule nessa cadeia, a coisa não acontece. Os desafios são imensos, é um item um resíduo de difícil manejo, o vidro pesa, o fato dele pesar significa que o frete é caro, o Brasil é um país de dimensões continentais, então tudo fica mais caro e mais difícil quando a gente tem um item que é o manejo, precisa de EPI, é cortante, é difícil, e além do mais, ele é custoso, o transporte é custoso. Então, o preço do caco, hoje em dia, não é dos melhores. É diferente da lata de alumínio, que já está nessa jornada há 20 anos também, né? Então, não é algo construído do dia para a noite, mas hoje, cerca de 98% das latinhas, né, de bebidas são recicladas. É um índice maravilhoso, por quê? Porque nessa construção de mais de 20 anos, conseguiu se dar valor à latinha, ao resíduo, e é o que faz a cadeia girar, né? A reciclagem acontecer, é o push lá da ponta, da fábrica, né? Que vai recepcionar esse resíduo e reciclar. Quer dizer que o segredo do Glass is Good é você olhar com cuidado específico para cada elo da cadeia, valorizar cada um que trabalha ali e consegue colocar o sistema todo para rodar. É ter certeza que cada elo está fazendo o seu papel, está fazendo os seus investimentos e não está deixando para o outro, para a etapa subsequente ou para a etapa anterior, o investimento e a responsabilidade de fazer esse caco andar. Então, felizmente, eu diria felizmente, é uma cadeia que só funciona se ela for coordenada, se todos estiverem juntos e trabalhando com a sua participação ao mesmo tempo. Ninguém pode sair, é aquela história, ninguém sai, ninguém sai. Todo mundo tem que trabalhar coordenado, e aí vai bem. E a gente tem o Glass como se fosse um modelo, né? O Glass hoje ele é um exemplo, ele é como se fosse um laboratório dessa cadeia. Porque a gente não tem todos os elos nele, em fazendo investimentos, tá? É um programa da Abrab, mas a gente tem feito esforço para ampliar e plugar todos os elos responsáveis, né? Mas a gente cuida de todas as etapas, para provar que se a gente cuidar de cada etapazinha, o vidro chega lá e ele é reciclado. E realmente a gente mais que triplicou o volume de vidros reciclado no espaço de tempo de 2 anos. Uhum. Então, realmente, ele se tornou um programa setorial. Então, hoje a gente tem muito orgulho de falar sobre o Glass, porque a gente viu que a reciclagem do vidro funciona. E antes do Glass se tornar setorial, o vidro era o patinho feio, ninguém gostava de falar do vidro, porque não havia, era difícil você provar que tinha esse cumprimento, né, da logística reversa. Então, o Glass veio aí para provar que é possível. Muito bem. E o que é que falta para o poder público instituir uma política de sucesso como essa? A gente sabe que na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o foco é na reciclagem e não no reuso, por exemplo. Então, eu queria que a gente abordasse, analisasse aqui se o Glass is Good seria um bom modelo para que o poder público pudesse aproveitar a expertise e ampliar Brasil afora os resultados da reciclagem do vidro. O Glass é um bom modelo para o vidro, tá? Eu acho que esse é o ponto de partida, talvez a resposta para a tua pergunta. O que não se fez em 10 anos e agora está se fazendo é olhar para os detalhes da logística reversa, as nuances, os desafios. Cada cadeia tem o seu.
tem a sua característica. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de Embalagens, ela trata de todos os tipos de embalagens como um todo, né? Então, é preciso mergulhar no universo de cada uma, entender o que funciona para um, o que não funciona para outro, e coordenar esse jogo, né? Não adianta achar que a regra da lata de alumínio serve para vidro. Começa pelo peso, é totalmente diferente. A lata você amassa, né? O vidro não é assim. O vidro você precisa contratar frete para carregar com um caminhão especializado. Então, a minha experiência nesse assunto mostra que é simples se você respeitar as diferenças. Muito bem. E como é que começou esse programa do Glass is Good? Quem que teve a ideia? Só pode ter sido uma mulher. É uma história interessante. É uma história interessante e inspiradora, até, porque quem começou, sim, foi uma mulher. Uma associada da Abrab, a Diageo, ela tinha um espaço na Diageo para discutir novas ideias, ideias trazidas por funcionários. Uma advogada, funcionária da Diageo, olhava, passeava, né, andava pela rua e às vezes via uma garrafa descartada erroneamente, uma garrafa da própria empresa onde ela trabalhava. Isso trazia para ela um tremendo incômodo. Ela não se conformava de encontrar uma garrafa da Diageo descartada erroneamente. Então, ela sugeriu o Glass is Good, um programa dedicado em garantir que aquela garrafa vai para a reciclagem, acompanhar todas as etapas, então cuidar do ciclo fechado. E foi isso que aconteceu. A Diageo prontamente abraçou o programa, investiu, o que é importante, tá? Porque se não houvesse um investimento, nada teria acontecido. E depois foram agregando outras empresas, né? Nós tivemos Heineken, Companhia Miller, Pernod Ricard, e de 4 empresas, depois, em 2019, a Abrab abraçou. Então, ele se tornou um programa setorial. Mas é interessante porque a presença feminina no Glass, e principalmente na liderança, é um ponto fora da curva. E não deveria ter uma conexão direta, ou não tem uma conexão direta com essa ideia feminina. Mas, no final das contas, é um programa feminino. A gente tem até um vídeo que é o feminino do vidro, né? Uhum. Que mostra exatamente o papel de protagonismo feminino nessa agenda. Agora, Cris, você diz que o Glass is Good tem esses índices fora da curva quando se fala de diversidade e inclusão, sobretudo equidade de gênero. No setor em geral, como é que está essa questão? Porque me parece que é algo eminentemente masculino, né? O setor de bebidas alcoólicas. Isso é um setor bastante tradicional, né? E a gente vem enfrentando a questão da diversidade de gênero em todos os setores, não só o de bebidas alcoólicas, mas nós mapeamos, né, entre as empresas, o nosso indicador é um pouquinho mais de 20% das empresas têm iniciativas exclusivas e não em conjunto, não com a Abrab, né? Iniciativas dedicadas na diversidade de gênero, né? É pouco, se você olhar um universo, né, de empresas de consumo, enfim. Mas o que a gente percebeu, né? Que a Abrab é um bom ambiente para a gente mudar essa realidade. Das iniciativas, daquelas que têm iniciativas, elas apontam que investem em dobrar a participação das mulheres na liderança, questões relacionadas à violência contra a mulher, são os principais temas, né? Mas na Abrab nós temos uma situação completamente diferente. Começa pela própria Abrab, né, que é majoritariamente mulher na liderança, e depois a gente adotou o Glass is Good e, sem querer, percebeu que os números da liderança feminina no Glass são maravilhosos. 57% da liderança feminina nessa cadeia de reciclagem de vidro Glass is Good é tomada por mulheres. Isso não é comum na reciclagem em geral, nas cooperativas. 55% da força de trabalho é feminina, porque as mulheres são arrimo de família e a gente tem aí o ambiente das cooperativas uma oportunidade para se levar o sustento para casa. Mas na liderança, não. Na liderança, esse número é baixo. No Glass is Good é 57%. Então, nós vimos uma oportunidade de inspirar não só as empresas, mas também a cadeia de logística reversa em geral das cooperativas, de todos os materiais,
Isso que deu certo no Glass Goods. E começamos esse compromisso, né, essa meta do setor, essa meta ABRAB, de influenciar a cadeia de reciclagem para que em 9 anos a gente alcance 50% de liderança feminina. Mas isso é uma realidade que precisa ser transformada e por isso vai exigir dedicação. Bem, a gente está falando de equidade de gênero, né? Diferença entre homem e mulher. Mas nas outras questões relacionadas a esse pilar, como étnico-racial, pessoas com deficiência, membros da comunidade LGBTQIA+, há programas nas empresas associadas da ABRAB direcionados para tentar solucionar esse pilar? Sim, né, ainda nesses índices que eu comentei com você, a diversidade é encarada por essas empresas de uma forma bastante ampla, né? Quando a gente fala de diversidade de gênero, naturalmente a gente tem mulheres na liderança, você tem associado a questão étnica, né? E você também observa nas empresas esse programa relacionado à diversidade de gênero como um todo, né? E não só liderança feminina, mas um olhar um pouco mais salutar, né? Um pouco mais saudável em relação a todas as possibilidades e ligados à liderança, porque hoje a gente tem uma presença maior, né? Uma diversidade maior no efetivo. Né? Isso é próprio da sociedade, é um assunto que está colocado, não tem como negar. Né? Mas, quando você fala de liderança, aí a gente precisa dar um passo à frente. E é onde as empresas estão apostando, né, na mudança da realidade, é onde elas estão observando mais. Agora, Cris, quando a gente fala de bebidas alcoólicas, né, de uma associação como a Brab, as empresas querem vender. De outro lado, você tem o consumo, que precisa ser consciente e responsável, porque se passou da dose, pode ser devastador. Como é que se lida com isso? Com essa aparente dicotomia, esse paradoxo? Não é uma dicotomia, viu? No fundo, não é. Hum. Eu só fui entender isso estando do lado de cá, né? Estando dentro da questão para compreender aonde aperta o calo. Né? Qual é o problema? Uso nocivo do álcool. Isso não é bom para ninguém. Isso é ruim, não é sustentável uma indústria que vende um bem de consumo, entregar um produto e o consumidor usar errado, usar mal. É a mesma coisa que você vender um produto eletrônico e falar, coloque na tomada certa, na tomada 110, e a pessoa vai lá e coloca na 220, o produto queima, e não é bom para ninguém que isso aconteça, é ruim para as duas partes. Então, educar para que se consuma corretamente um produto não é um interesse só da indústria de bebidas alcoólicas, é um interesse, é uma prerrogativa de qualquer indústria. Tá? Passando por isso, qual é a questão aqui? O uso nocivo do álcool. Então, beber além da conta, beber até passar mal, beber de forma que você perca a noção da realidade, o equilíbrio, é o uso nocivo. E a gente não tem como colocar uma regra, né? Existe noção, né? Existe alguns guides de como se comportar no consumo de bebidas alcoólicas e a gente fala muito sobre isso nas nossas redes, as empresas têm programas, né? A maior parte delas tem programas dedicados, mas a Abrab, ela tem um programa único há anos, né? Há 10 anos, chama Sem Excesso, investindo nessa mensagem, todas investem, todas. 100% das associadas da Abrab colocam dinheiro nessa mensagem para que as pessoas não consumam de forma excessiva, que consumam com equilíbrio, que observem o equilíbrio e não partam para o uso nocivo de álcool. E o uso nocivo de álcool inclui comprar bebida ilícita, inclui comprar bebida falsificada ou bebida ilegal, contrabandeada, descaminhada, porque bebida ilegal não tem nenhuma garantia de qualidade. E quando você toma uma bebida que pode estar adulterada, não tem qualidade, não foi testada pelo Ministério da Agricultura, você pode ter um efeito negativo na sua saúde. A mesma coisa que se você beber demais, se você tiver hábitos nocivos de consumo, você também tem um reflexo negativo em sua saúde, assim como qualquer produto alimentar que você joga para dentro, você, se não souber respeitar a quantidade e usar aquele produto, você tem um reflexo ruim para a sua saúde. Então,
Lutar contra o uso nocivo não é uma dicotomia, nós estamos plenamente alinhados com isso, isso é uma pauta do Ministério da Saúde, nós temos um trabalho com eles, reuniões periódicas, Organização Mundial da Saúde recebeu nossas contribuições nesse sentido, alinhamos metas nesse sentido, metas de redução de 10% no uso nocivo de álcool, tá, no curto prazo, então realmente estamos todos comprometidos, é governo, é sociedade e a indústria de bebidas alcoólicas ao mesmo tempo. Eu ouvi uma frase muito interessante do ex-presidente da Heineken, ele falou, eu prefiro vender uma cerveja para 10 pessoas do que 10 cervejas para uma. No meu bolso o efeito é o mesmo, na sociedade não. É isso. Cris, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi um prazer te receber e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um beijo para você e para toda a sua equipe. Obrigada, Rosana. Eu que agradeço. Um abração, um beijo. Eu conversei com Cristiane Foja, presidente executiva da ABRAB, Associação Brasileira de Bebidas. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos Débora Gonçalves e Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.